Os policiais fazem um trabalho muito sério e perigoso, protegendo a população de criminosos e outras situações arriscadas. Algumas pessoas idiotas, no entanto, parecem não entender muito bem para que servem os policiais, chegando ao ponto de se incriminarem a troco de nada. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Na cidade de Cashon, Oklahoma, situada nos Estados Unidos, uma senhora da terceira idade passou por uma situação constrangedora e se deu muito mal ao confrontar um policial, transformando sua simples multa na sua própria prisão. Ela estava com a traseira do seu veículo completamente amassada, mas o motivo pelo qual o policial a parou para uma abordagem era a luz de freio que estava quebrada. De início, a abordagem parece bem tranquila, mas quando a senhora descobre que terá que pagar $80 de multa, se recusa a assinar a citação. O policial teve bastante paciência, explicando a importância da luz de freio, mas ela teimou, não dando outra alternativa para o policial a não ser dar voz de prisão. Step out. No. You're under arrest. No, I'm not. 305 dispatch. Got one taken off. Novamente, em vez de obedecer à autoridade, a senhora preferiu fechar a janela e fugir com o carro, iniciando uma pequena perseguição. No final das contas, o policial precisou retirá-la à força da caminhonete e até usar um taser para obrigá-la a cooperar. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Agora, a fiança para retirá-la da prisão vai sair bem mais caro do que os $80 iniciais da multa, que ela deveria ter aceitado pagar. Em abril de 2022, policiais americanos de uma cidade em Wisconsin receberam vários relatos de que um carro estava trafegando muito acima do limite de velocidade. Não demorou muito até um delegado avistar o carro e sair atrás dele pedindo para a motorista encostar. Amanda McKay, a motorista da SUV dourada, mal havia parado o carro quando esticou a mão para fora da janela, segurando seus documentos. Ela estava tão cheia de si que tratou o policial como se fosse uma leve inconveniência, debochando de toda a abordagem, dizendo que não tinha tempo para conversa mole. Acontece que ela estava dirigindo de forma tão imprudente que o delegado não a julgou apta a continuar no volante. Ele iniciou o processo de prisão de Amanda, que parecia não acreditar no que estava acontecendo. Após existir bastante, o policial precisou forçá-la para fora do carro, imobilizando-a no chão para algemá-la. Get on the ground. Get on the ground. O motivo de toda essa confusão, segundo Amanda, era estar atrasada para a escola. Lá nos Estados Unidos, em uma cidade litorânea da Flórida, uma mulher precisou chamar a polícia por conta do seu ex-marido, que estava agindo de forma imprevisível no portão da sua residência. Chegando lá, o policial nem conseguiu conversar com a dona da casa, pois o ex-marido estava no portão, querendo chamar a atenção com um comportamento errático e agressivo. Apesar dele ter mentido, dizendo para o policial que morava naquela casa, o delegado foi bem bonzinho, dando a oportunidade para o sujeito simplesmente ir embora e evitar dor de cabeça. Na verdade, o homem teve diversas oportunidades, mas começou a inventar desculpas, dizendo que não estava encontrando as chaves do seu carro. You can leave or you can go to jail. Those are your options. How am I going to leave? You got 2 feet that work just fine. You've been walking around here the entire time. O policial mandou ele ir embora a pé, apenas para se distanciar da casa e depois chamar o reboque para o seu veículo, mas o homem preferiu teimar. Option 1 is to leave. Option 2 is to go the to jail. All right, don't do it. Try my shit. Get the out of here. Para piorar a situação, em certo momento, parece que ele tenta partir para cima do policial, mas logo recua ao ver o taser apontado para si. Pouco depois, ele pegou uma pistola de pregos utilizada em carpintaria e construção, mas que também pode ser uma arma perigosa. O policial, no entanto, lidou bem com a situação, realizando a prisão do homem descontrolado. Step out of the car. I'm sorry. Step out of the car. Last warning to step out of the car. Place your hands behind your back. Do not move. Do you understand? Do you understand? Yes, sir.
Alguns anos atrás, um vídeo extremamente inacreditável viralizou pelas redes sociais, onde uma mulher fora de si havia parado o trânsito em um cruzamento movimentado de Long Beach, nos Estados Unidos. A doida varrida em questão, posteriormente identificada como Carmen Mata, estava sob o efeito de diversas substâncias, o que provavelmente causou seu comportamento perigoso. Ela estava pulando em cima de carros e brigando com todo mundo sem qualquer motivo aparente. A polícia precisou ser envolvida, mas nem por isso Carmen diminuiu sua agressividade. Na gravação, inclusive, ela aparece tentando abrir a porta de uma viatura enquanto xingava o policial no volante. Open this back door! Open this back door! What's up? What about? What about? Eventualmente, o policial em questão conseguiu contê-la com a ajuda de um cidadão que auxiliou na sua imobilização. Pouco depois, mais viaturas chegaram para conter Carmen e realizar sua prisão. Felizmente, ninguém saiu ferido durante esse episódio, mas a população ficou bem assustada com a ousadia da mulher em enfrentar até mesmo a polícia. Em uma madrugada da pequena cidade de Burlington, nos Estados Unidos, um policial em serviço encontrou 3 mulheres inconscientes dentro de um carro no estacionamento de um estabelecimento comercial. Preocupado, bateu no vidro para verificar o que estava acontecendo. Foi então que Logan Huseman achou que estava na sua hora de brilhar. Ao invés de simplesmente conversar com o policial e explicar que estava tudo bem, ela se mostrou extremamente defensiva e teimosa, se recusando a fornecer suas informações pessoais. Dentro do carro, o policial encontrou álcool e outras substâncias, além de um odor bem característico, indicando que as garotas estavam fazendo algum tipo de festa dentro do próprio carro antes de adormecerem. Do not walk towards him. Oh, what, you think I'm gonna attack him? Ooh, you think I'm gonna run? Run The bottle. far away. Ooh. That's it. Adam. Adam, put her in handcuffs. Right. Stop resisting, please. Stop. Don't kick me. Oh my God. She just kicked me. You're gonna break my arm. She just kicked me. Stop. O policial tentou confiscar algumas ferramentas utilizadas para consumir substâncias ilícitas, mas Logan simplesmente pegou de volta e, além disso, fez menção de atacar o policial, se comportando como uma verdadeira babaca. Nesse momento, o policial, que já havia solicitado reforços, não teve outra escolha senão realizar sua prisão, e foi bem difícil, com Logan gritando e esperneando, tentando agredir os delegados. Em um incidente inacreditável que aconteceu em uma cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, a polícia teve que lidar com mais de 50 adolescentes problemáticos. Tudo começou na tarde do dia 18 de outubro, ano passado, quando o atendente de uma farmácia ligou para o serviço de emergência pedindo ajuda sobre um grande grupo de adolescentes causando confusão. Quando a polícia chegou, no entanto, os jovens já haviam se realocado para uma lanchonete do McDonald's ali perto. Os delegados entraram no estabelecimento, que estava lotado de adolescentes. Ao checar com os funcionários sobre possíveis atividades criminosas, foram informados de que o grupo não era bem-vindo, já que uma briga entre eles havia acontecido lá dentro. Informaram o grupo de que eles precisariam ir embora, pois a partir daquele momento estavam cometendo invasão de propriedade. All right, time to go. Time to go. Order first and then leave. Time to go. Ao longo da gravação, por incrível que pareça, os policiais pediram 23 vezes para os jovens dispersarem, mas sem resultado tiveram que começar as detenções. You're under arrest. You're under arrest. Cerca de 8 adolescentes foram presos nessa ocasião. O grupo deu bastante trabalho, mas aos poucos foi entendendo que com a polícia não se brinca. Enquanto a maioria se safou, esses que foram presos tiveram que enfrentar as consequências. Em um acidente que chega até a ser engraçado, um policial flagrou um carro dirigindo perigosamente lá nos Estados Unidos. Acontece que a motorista, além de estar bêbada, estava dirigindo seu carro sem calças. A abordagem foi iniciada sem muitos problemas. O delegado pediu para ela encostar o veículo e a garota de 21 anos obedeceu. Ela cooperou bastante com o procedimento, dizendo que nunca iria dirigir seu carro sob influências alcoólicas. No entanto, a própria vestimenta dela, ou melhor, a falta de uma roupa apropriada, talvez tenha atraído sua alegação. Na hora que o policial pediu para ela descer do veículo para iniciar os testes de sobriedade, precisou informá-la de que estava sem as calças. Okay, do you have pants on? Yeah. No, I don't. Would you like me to put my pants on? If you have pants, I put some pants on. It's a little chilly.
No final das contas, a garota foi rapidamente presa após falhar nos testes, mas talvez não tenha sido tão ruim quanto esse outro caso, onde uma mulher com roupas bem mais escandalosas deu trabalho durante sua prisão, dançando de uma forma bastante ousada, enquanto inclusive estava algemada. Alguns policiais da Flórida receberam uma ligação relatando uma situação de distúrbios domésticos. Um delegado foi até a residência para verificar o que estava acontecendo, mas tomou um susto, pois quando estava quase chegando na porta, um homem completamente irado, segurando uma faca de cozinha, abriu a porta com tudo, quase acertando o policial. Nessa hora, o sujeito quase bateu as botas. O policial, assustado, sacou sua arma apontando-a para o cidadão bravo. Por sorte, o homem não avançou para cima do policial. Em vez disso, começou a fugir para a rua, momento em que o delegado teve tempo de trocar de arma para o taser, que não é letal. Get on the ground! Sir, get on the... Stay on the ground! Roll on your stomach! Roll on your stomach! Really stupid. Após ensinar o morador sobre a importância de ouvir comandos policiais com uma bela dose de eletricidade, o sujeito parece ter se acalmado. A situação doméstica foi esclarecida. Se não fosse pela faca e atitude do cidadão, ele nem precisaria ter sido preso, mas agora vai ter que passar 3 anos na cadeia. Algumas pessoas conseguem ir parar na cadeia pelos motivos mais idiotas, como essa garota, que estava aprontando uma baderna dentro de um hipermercado por conta de mensagens de um grupo de conversas na internet. Aparentemente, a mulher do vídeo foi até o atendimento ao cliente do Walmart para reclamar de alguns funcionários que participavam de um grupo de mensagens em um aplicativo. Esses funcionários teriam mandado mensagens desagradáveis para ela, então ela esperava que a gestão do mercado pudesse puni-los por esse incidente. No entanto, é claro que o mercado não tem nada a ver com isso. Ao ser informada de que não poderiam fazer nada em relação à vida pessoal de seus colaboradores, a mulher ficou furiosa e a polícia precisou ser chamada. You keep raising your voice Bro, get in a away public from setting. me. I will arrest you. I'm Public not setting. playing this game. Leave me alone! You banned me from the police department! I got a warrant from the 15th that I came in there! So Marina, Stop. No! Stop. Where's your Turn manager? around. Put your hands behind Get your away back. from me! Stop. Get away from me! Got one resisting. I'm Stop. not resisting, I'm in a dress! What the I'm vagina me out? Shit! Nesse caso, tudo que ela precisaria fazer para se livrar da cadeia era simplesmente ir embora do mercado. No entanto, a mulher preferiu bater boca, gritando e xingando o policial, que não teve escolha senão levá-la para a prisão. Katrina Renee Moreno acabou sendo presa na pequena cidade de Las Cruces, no Novo México, estado dos Estados Unidos. No entanto, como você pode observar na foto tirada quando ela foi fichada, a mulher não parecia nem um pouco triste por ter ido parar na cadeia. Inclusive, toda a interação com a polícia foi extremamente difícil por conta da sua atitude despreocupada. Katrina estava dirigindo acima do limite de velocidade em uma rodovia, chamando a atenção de um policial que pediu para ela encostar. As janelas do carro, porém, estavam ofuscadas por cortinas, então o policial precisou manter distância para sua própria segurança, dando comandos para a motorista, que ignorou todas as instruções. Driver, can you not listen to me? Let me see your hands. Take out your hands. Open the door. Let me see your hands. Step out of the vehicle. Step out of the vehicle. I'm telling you. I told you to open up. Come here. and I need to talk to you. Open up this window. Just stop resisting. Gonna stand over here. Can't believe you think this is funny, man. You have your daughter there, man. I can't believe you think this is funny. This isn't funny. Depois de muito tempo, depois que reforços chegaram, finalmente conseguiram realizar a prisão da mulher, que além de estar bêbada, se manteve combativa durante todo o procedimento. Depois que o efeito do álcool passar, no entanto, acho que o sorriso dela vai sumir rapidinho, ao perceber que terá que pagar bastante tempo de cadeia. No começo desse ano, no dia 6 de janeiro, policiais foram chamados para atender uma ocorrência em um hotel, onde uma garota estava vandalizando a propriedade e agredindo funcionários. Ela havia sido expulsa do estabelecimento, mas ainda estava dando trabalho. Então, quando a polícia chegou, precisou detê-la por conta das alegações graves. A garota, no entanto, parecia bem mais interessada em ir embora do hotel quando os policiais chegaram. Talvez ela tenha percebido que teria que enfrentar as consequências das suas ações e tentou fugir, mas não conseguiu. O vídeo é bastante difícil de assistir, pois durante toda a interação com a polícia, a garota se mostrou muito snob, dizendo que iria processar os policiais. I know my rights. My dad is James motherfucking dog. Okay. District fucking attorney. He can put you in handcuffs just for doing this. Hey! Hey! Get off me! Hey, Get the
away from me. This is harassment. Harassment, bro. Aparentemente, ela se achava importante e acima dos demais por ser filha de um promotor público da cidade. No entanto, ao perceber que não iria se safar da prisão, começou a desmoronar, chorando e pedindo perdão. A pior parte de toda essa história é que, fora esse vídeo, não existem mais registros públicos sobre o caso. É possível que a família da garota realmente tenha influência e tenha conseguido burlar o sistema, mas nada foi confirmado. No final do ano passado, no dia 9 de dezembro, uma policial foi chamada até uma loja de conveniência dentro de um posto de combustível pelo amigo de um sujeito que estava apresentando um comportamento preocupante. Ao chegar no estabelecimento, o amigo que fez a ligação, de boné na esquerda, explicou a situação, dizendo que o sujeito da direita havia consumido entorpecentes e estava errático, com um comportamento paranoico e imprevisível. De início, a interação foi bem tranquila. A delegada encaminhou o sujeito para o atendimento médico e dispensou o amigo que realizou a ligação. No entanto, pouco tempo depois, o homem paranoico piorou seus sintomas. Ele conseguiu evadir os socorristas e, por incrível que pareça, roubou a ambulância, iniciando uma perseguição pela cidade. 1316 Columbia. Após pararem uma ambulância errada, que inclusive estava transportando um paciente, os policiais finalmente conseguiram interromper a fuga do fugitivo. Por sorte, depois que perdeu o controle da ambulância, o sujeito obedeceu aos comandos dos policiais e ninguém ficou ferido durante sua prisão. Em abril de 2022, policiais de Nova Jersey tiveram uma noite bem agitada com Jenny Rose, uma motorista que estava dirigindo perigosamente pelas ruas de Scotch Plains. Ao perceberem a direção imprudente, 2 delegados deram o sinal para a motorista encostar, acionando as luzes da viatura. No início, parecia que ela iria cooperar, já que obedeceu e parou o carro. Mas quando os policiais se aproximaram da janela, perceberam que a abordagem não seria fácil. A mulher parecia ignorar completamente os policiais. Ela nem ao menos abriu a janela para conversar com eles, se recusando a fornecer seus documentos. Ela estava falando no celular quando abaixou momentaneamente a janela do veículo. Nesse momento, o policial tentou pegar as chaves do contato, mas ela subiu a janela novamente, prendendo o braço do delegado. Ma'am, you are now under arrest. Ma'am, lower the window. You are now under... Stop! Ma'am, lower the window! Ma'am, lower the window! And an additional unit. Get out of the car. Why? You're under arrest now. Why? What did I do? I just tried to call. Raise the window and officer. Os policiais pediram diversas vezes para ela baixar a janela, mas como Jenny não obedecia, não tiveram escolha senão quebrar a janela. Em seguida, já tiraram ela de dentro do carro e também realizaram sua prisão. Mais tarde, descobriram que Jenny, na verdade, era uma fugitiva com 2 mandados em aberto. Ela também estava dirigindo embriagada quando foi abordada. Lá em Wisconsin, nos Estados Unidos, um policial percebeu que um motociclista estava acelerando acima do limite de velocidade, e pior, sem utilizar um capacete. Diante disso, ligou as sirenes da sua viatura e solicitou que o piloto encostasse, mas o motorista achou que poderia despistar o policial, acelerando mais ainda a noite adentro, o que gerou uma perseguição. Acontece que Isaac, o motorista, não era um piloto muito bom. Ele acabou derrapando e tombando sua moto. Nesse momento, abandonou o veículo e continuou sua fuga a pé. Além de não ser um motociclista experiente, Isaac também não deve ser muito inteligente, já que se esqueceu que a moto estava registrada em seu nome. O policial até tentou persegui-lo pela mata, mas com dificuldade de encontrá-lo, decidiu consultar seu endereço, buscando as informações da placa da moto. What's up, Isaac? What's going on? You want to tell me what's going on? You want to tell me why I'm here? I don't know. You've been home all night. Been home since like 11. So you want to be honest? Yeah, I'll be honest. Do you know what running from the cops is? A big problem. So I'm going to have you turn around and place your hands behind your back for me. Isaac teve uma bela surpresa quando, pouco tempo depois, a polícia bateu na porta da sua casa. Ele até tentou se fazer de desentendido, mas não conseguiu escapar da prisão.
Maya Goldsmith, uma residente da ilha de Key West, nos Estados Unidos, estava causando confusão em um banheiro público, obrigando um funcionário da cidade a chamar a polícia. Chegando lá, os policiais encontraram uma mulher extremamente defensiva, que não conseguia conversar sem levantar a voz. Após, com muito custo, conseguirem identificá-la, os policiais começaram a explicar que ela não poderia utilizar os banheiros públicos fora do horário de funcionamento do parque, e eventualmente a dispensaram. Nessa altura, Maya poderia simplesmente ter ido embora, mas por incrível que pareça, ela teve a ideia brilhante de ligar para a polícia. Quem estava mais próximo eram os próprios delegados que haviam acabado de liberá-la, mas ela solicitou outros policiais, dizendo que estava sofrendo perseguição. Put your phone down, put your bag down. They're arresting me now. I'm arresting you for misuse of 911. You do not have a legitimate emergency and you have 2 police officers standing in front of you. Let's go, so I can report you. Stop. Diante dessa situação, os policiais não tiveram outra alternativa senão prendê-la pelo uso inadequado dos canais de emergência. A mulher ficou furiosa resistindo à prisão e, em certo momento, parece até ter tentado morder um dos delegados, o que agravou ainda mais suas acusações. Eventualmente, outros policiais chegaram. Ela achou que seria libertada, mas eles vieram, na verdade, ajudar na sua prisão. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.